Os homens são perigosos, disse uma feminista que gravou um vídeo em uma outra rede social. Embora talvez seja uma tendência nossa, uma tendência humana inclusive, quando a gente se depara com uma hipótese, com uma afirmação que atenta contra a nossa pessoa, ou mesmo contra a classe da qual nós pertencemos, seja uma tendência nossa desenvolvermos uma certa resistência, tentar refutar essa informação, tentar não acreditar inicialmente nessa afirmação e, portanto, eu reagi assim. Após poucos segundos refletindo, eu precisei concordar com ela. Então, sim, eu diria que homens são perigosos, sim. Porém, para que eu concorde com ela, eu preciso fazer duas observações a essa frase. Então, não é de forma alguma eu querendo cometer aqui o famigerado mansplaining, né? Seja lá o que isso signifique. Não estou aqui querendo ensiná-la sobre os conceitos, pelo contrário, respeito o lugar de onde ela fala, porque na visão dela, eu acho que se eu fosse exposto a tudo que ela já foi exposta, talvez eu também acreditaria, né, plenamente da forma que ela falou. E ainda além do mais, eu concordo com o que ela disse, eu entendo, imagino que inclusive o que ela quis dizer tem a ver com o que eu vou dizer, mas eu acho que faz mais sentido apresentar esse fato da forma que eu vou apresentar aqui. Mas convido vocês a complementarem essa afirmação, deixarem a visão de vocês aqui, deixar as opiniões de vocês aqui. Quem tiver livros, quem tiver recomendação de podcast, quem tiver produção de conteúdo pessoal, quiser deixar as suas páginas aqui, fique à vontade, o canal aqui tá liberado para isso. E quem quiser recomendar também artigo científico, livro, enfim, será muito bem-vindo. Mas a primeira observação, então, um vídeo bem breve aqui só comentando esse assunto, a primeira observação que eu faço é que para mim faz mais sentido dizer, mega crítico e obsessivo aqui, né? Mas para mim faz mais sentido dizer que em vez de afirmar que os homens são perigosos, eu acho mais razoável dizer que os homens possuem um grande potencial de periculosidade. Para muitos não tem diferença nenhuma. Para muitos, essas duas frases significam exatamente a mesma coisa. Para mim, a segunda frase descreve um pouco melhor o fenômeno. Então, assim, eu entendo que haja inerentemente nos homens em geral, claro que existem exceções, mas a regra é que o homem sabe, que um homem médio, né, um homem adulto, de idade assim, adulta, de força média, estatura média, ele sabe que se ele quiser, ele tem força física suficiente para ser nocivo, para causar algum dano a um terceiro. Claro que não a qualquer pessoa, claro que, né, mas assim, o homem sabe que ele não é, em geral, uma vítima 100% indefesa, 100% vulnerável. Do ponto de vista físico, o homem sabe que ele tem força suficiente para representar alguma autodefesa, alguma capacidade de autopreservação. E que se o homem fosse desadaptativo, desajustado, muitos acabam sendo, se o homem quiser iniciar violência contra um inocente, ele possui então esse potencial de agressividade, esse potencial de periculosidade, suficiente para causar um dano então a uma pessoa inocente, tá? Esse é o ponto. Agora, não acho que isso torne o homem necessariamente uma ameaça iminente para todos o tempo todo, ou mesmo para todas as mulheres. Até porque entra aqui a segunda observação que eu quero fazer a essa frase, e eu sei que essa é muito controversa. Talvez eu esteja falando da visão de alguém que pertence a uma bolha, talvez eu esteja distorcendo um pouco da realidade, talvez eu esteja falando com viés, e talvez eu esteja até incapacitado de perceber as coisas como são, por eu ser homem, por eu ter o meu viés, o meu conflito de interesse, mas fato é que da forma que eu percebo esse fenômeno hoje, eu acho que embora a maioria dos homens tenham, como eu falei, muitos de nós temos esse potencial de periculosidade, eu vejo também que muitos se esforçam para adequar pelo menos o seu comportamento. Eu reconheço que não é o nosso forte as habilidades sociais, né, para controlar, para usar palavras que sejam de comunicação não violenta. Quando nós somos contrariados, é muito comum a gente reagir com uma expressão facial de desprezo, às vezes dar uma resposta mais ríspida, ou às vezes não querer conversar, ficar ignorando e tal. E aí tem muitos que rotulam já como tratamento de silêncio, e há um projeto que é criminalizar isso. Seria assunto para um outro vídeo, mas fato é que eu reconheço que não é o nosso forte as habilidades sociais, não só naquilo que nos beneficia em detrimento das mulheres. Há uma limitação de habilidade social masculina, inclusive naquilo que beneficiaria unicamente a nós mesmos. Muitos de nós,
Convido até os homens a deixarem aqui nos comentários qual homem nunca perdeu uma oportunidade de emprego por se sair mal numa entrevista, por se expressar mal, por não conseguir organizar bem uma ideia, por não conseguir se expressar muito bem, por não conseguir argumentar. Muitos de nós temos muitas limitações em habilidades sociais. Infelizmente, essa habilidade acaba causando, inclusive, sofrimento às mulheres em um relacionamento afetivo, e as mulheres observam isso muito bem porque elas acabam sendo vítimas, por assim dizer, desse comportamento masculino. Mas o fato é que esse comportamento ele não é um comportamento deliberado, assim, um comportamento estrategicamente contra as mulheres de uma forma específica. É um comportamento, é uma limitação que muitos homens possuem. Mas, apesar disso, apesar de muitos de nós não termos motivação para desenvolver habilidades sociais, apesar de muitos de nós não termos motivação para desenvolver uma fala mais assertiva, mais politizada e tudo, fato é que muitos possuem a capacidade de controlar os seus impulsos para adequar o seu comportamento. Claro que quando um homem não consegue controlar os seus impulsos e adequar o seu comportamento, o prejuízo social para isso é muito severo. Sobretudo quando ele escolhe fazer isso contra uma mulher, ou quando ele faz, mesmo que não tenha escolhido. Há casos, por exemplo, de surto psicótico, de descontrole por uso de substâncias, enfim, às vezes não é uma escolha deliberada, mas acho que deu para entender aqui o que eu quis dizer. Então, claro que é muito nocivo. Mas o meu ponto é, eu acho que, apesar de haver, sim, um grande potencial de periculosidade nos homens, há também uma capacidade que depende de cultura, depende de educação que recebeu, depende do quão estruturada é a família, depende de uma série de coisas. Como eu falei, talvez eu viva numa bolha. Claro que da perspectiva de um psicólogo, é mais fácil presumir que os homens têm um comportamento X do que da perspectiva de um sujeito que está lá, por exemplo, tendo que pegar transporte público, sendo exposto a uma vulnerabilidade social muito grande, tendo complicações sociais, que posso dizer assim, sou privilegiado em não passar por isso. Então, reconheço aqui a minha limitação, mas esse é o ponto, assim, eu acho que há sim um potencial de periculosidade no comportamento masculino, e isso apenas reforça a importância para que a gente fale sobre saúde mental masculina também, para que isso não seja um tabu entre nós homens, para que a gente desenvolva o interesse por habilidades sociais, para que a gente reconheça os benefícios sociais que temos ao ter controle de impulso, ao ter controle emocional, os benefícios que nós teríamos ao desenvolver essa adequação do comportamento. Mas já me estendi demais, só queria complementar então essa frase. Homens possuem um potencial de periculosidade, sim, felizmente nem todos. Felizmente muitos de nós temos controle comportamental, muitos de nós temos valores e princípios que fazem com que a gente adeque o nosso comportamento, mas tão importante quanto reforçarmos valores culturais e sociais que orientem o bom comportamento masculino é também a gente estimular cada vez mais a busca por conhecimento e por habilidades sociais e por autoconhecimento, para que a gente possa controlar também as nossas emoções. E agora eu quero ouvir vocês, o que vocês acham do tema, o que vocês acham dessa afirmação e qual é a experiência de vocês e o contato de vocês com esse assunto. Por favor, deixem aqui nos comentários recomendações de livros, de leituras, de podcast, enfim, vai ser um prazer adquirir mais conhecimento sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.